Fala pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Estamos aqui para a live com a @literatura VIP, tá entrando aí daqui a pouco, sobre este livro aqui do Nietzsche, sobre verdade e mentira, em sentido extramoral aí em algumas traduções. Então a gente vai fugir aí um pouquinho do lugar comum, né? Embora o Nietzsche seja um filósofo muito literário, ele não é exatamente literatura, né? Não é literatura propriamente dito. Então, mas tem aí a sua relação, tem o seu interesse, e nós viremos aí discutir um pouquinho dessa obra, discutir um pouquinho de possíveis relações aí com livros literários. Essa parte é a parte que a Isa vai ficar incumbida, e ela já pediu a solicitação aqui, já vou aceitá-la. Pronto, daqui a pouco entrando, e aí nós iniciamos os jogos. Opa, quase que o celular vai pro brejo aqui, faz parte. Oi, Olá, Isa, boa boa noite. noite. Oi, André, tudo bem? Bem, você? Boa noite a todo mundo, tudo bem, tudo bem. Maravilha. Então é isso aí, ó. Vamos lá. Ó, Não, peraí. Antes de irmos lá, as apresentações aí, mais uma vez, a Isa, que é a minha convidada. A gente já fez. Essa é a terceira essa é a live já? quarta, eu Já acho. é a quarta por É, aí, né? 3 no Instagram, contando com essa, e uma no Oliver Talk, Ah, no é verdade, é YouTube. verdade. Verdade. Então Fui já. pro YouTube. A grande maioria aí, acredito que já te conheça e nos conheça, mas é sempre bom. Então, fala um pouquinho aí sobre você e principalmente o que você faz no Literatura VIP. Quem ainda não seguir, por favor, siga aí a Isa lá no seu @literatura VIP. Obrigada, André. Obrigada pelo convite mais uma vez, mais uma parceria. E quem entrar por mim e que ainda não segue o André, por favor, também seguir o André, que sempre vai ter muita filosofia, muito Jordan Peterson, muitas novidades e cursos no Veraz. Bom, vamos lá, as apresentações. Eu sou a Isabelle, todo mundo me conhece como Isa, podem me chamar de Isa. Eu estou por trás do Literatura VIP há quase 2 anos, então é um perfil literário que foi se delineando com o tempo e hoje em dia está muito dedicado aos clássicos, que são a minha grande paixão na literatura, especialmente os russos. Acho que todo mundo que me conhece sabe o quanto eu amo os russos, especialmente Dostoiévski, mas não apenas os russos, né? Então, clássicos da literatura, né? Franceses, alemães, enfim. E me interesso por filosofia, apesar de não ter nada a ver com a área nem das letras, nem da filosofia. De formação, eu sou médica, nefrologista, trabalho na área, mas a literatura é a minha zona de conforto, é para onde eu volto sempre, né? Para onde eu me sinto em casa, no sentido de me sentir abraçada, de entender mais o mundo e a mim mesma. Então, acho que a literatura tem essa capacidade de ampliar a nossa visão, nossa percepção, ampliar nossos horizontes a respeito do mundo, das outras pessoas e de nós mesmos. E hoje a gente vai entrar nesse universo que para mim é totalmente novo, então quero aprender aqui com você a filosofia do Nietzsche, mas o universo literário eu vou garantir aqui com várias conexões que são o grande forte do perfil, as conexões literárias. Maravilha, muito bom. Ou seja, gente, ela gosta dos russos e do resto. Dos russos e do resto, exatamente. É basicamente isso daí. Ai, muito bom. E aí, então vamos lá, né? Eu tô pensando aqui em uma série de coisas para falar sobre o Nietzsche, mas é bom a gente ir com uma certa calma, porque assim, o Nietzsche é um filósofo pop, no sentido de eu sempre uso isso como exemplo, né? Você vai na banca de jornal. É que hoje em dia tem pouco jornal e revista na banca de jornal. Mas até pouco tempo atrás, quando isso ainda existia, sempre que tinha aquelas revistas temáticas de filosofia, mês sim, mês não, Nietzsche estava na capa. Porque por algum motivo o Nietzsche é uma figura atrativa aí para as pessoas em geral, né? Por algum Principalmente os motivo, jovens, né? sim.
Aí, pensando no jovem especificamente, dá para entender, porque o Nietzsche é o filósofo rebelde, é o filósofo que critica tudo e a todos. A gente poderia até dizer, nesse sentido, o Nietzsche é o filósofo adolescente. Mas eu não gosto muito dessa abordagem, porque eu acho que, com as devidas ressalvas e compreensões, etc., mas há coisas interessantes no Nietzsche. Talvez colocar dessa maneira seria descartá-lo muito, muito rapidamente, Não, né? Então, concordo. apesar Acho disso, que dá para pescar, desse... sim, aspectos interessantes. E não à toa eu trouxe vários livros para fazer conexão. Então, assim, um livrinho de 91 páginas, eu trouxe um universo literário aqui, então, de fato, tem coisas para a gente aproveitar e discutir. Obviamente que sempre com um olhar crítico à coisa, né? Assim, a gente nunca precisa concordar com tudo, graças a Deus, né? Assim, e nele, obviamente, tem vários aspectos aí que eu acho que vão gerar crítica e uma boa discussão. Mas a gente gosta da polêmica, então... Perfeito. E o Nietzsche era um cara muito erudito, né? O Nietzsche, além de filósofo, era filólogo, né? Tinha um profundo conhecimento de cultura clássica, né? De cultura grega, no geral. Tem muita referência disso na obra. A erudição do Nietzsche está muito referenciada na sua obra. E aí que começa a ficar estranho o negócio do Nietzsche pop, né? Porque, assim, por ser supostamente pop, deve ser alguém de fácil compreensão. E não é. Quando você parte para a leitura do Nietzsche, viu? Você vê que não é fácil, né? Tem muita referência, a própria redação não é tão fácil assim, e isso ainda porque o Nietzsche era um filósofo avesso às formas literárias, entre aspas, aí, filosóficas clássicas, né? Avesso ao gêneros, digamos. Total, total. Não, mas eu digo assim, o gênero textual, né? Ele era avesso ao tratado, avesso ao ensaio, né? O negócio dele era mais aforístico, digamos, né? Os textos mais curtos. Mas se a gente parar para pensar, a gente já discutiu em outra live o mito da caverna do Platão, né? Aquela conexão com Jordan Peterson e Senhor das Moscas, acho que foi a nossa primeira live. E o texto do Platão, mesmo para quem não tem uma base filosófica, eu não tenho uma base filosófica, ele é muito direto, é muito simples de entender. Eu lembro o Evandro Pontes comentando em uma aula lá no Instituto Verais que foi escrito para o entendimento. E aqui, não necessariamente. Então, realmente tem um certo desafio essa leitura, né? Tem alguma coisa meio truncada, não é um discurso muito direto. E aí eu fiquei refletindo, talvez, a mente confusa do Nietzsche, né? Principalmente mais para o final da vida. Para quem não sabe, o Nietzsche sofreu de uma síndrome demencial. Bem e lembrado. Não se sabe se foi causada pela neurosífilis. Aí eu tô trazendo os aspectos médicos, eu sempre trago. Muito bom, muito bom. Ele teve sífilis, desenvolveu neurosífilis e acabou evoluindo com uma síndrome demencial, que a gente não sabe se foi decorrente da neurosífilis ou por algum outro motivo. Tem uma questão de um trauma também na história dele, né, de presenciar uma cena de violência, isso deixou ele muito traumatizado. E se isolou nos últimos 10 anos de vida, né? Se fechou, se tornou um ermitão e partiu para o silêncio, né? Então ele, na verdade, se comunicava através desses aforismos, dessa escrita, mas uma mente confusa que, querendo ou não, inevitavelmente vai refletir num texto que pode sim soar confuso para quem está tendo a primeira experiência. E aí eu quero também dizer aquilo que quem acompanha as minhas lives assiduamente, a gente vai falar, nossa, é a 8ª vez que eu estou ouvindo o André falar isso. Mas ainda nesse tom de apresentação do Nietzsche, então assim, a gente tem, por um lado, a gente tem o Nietzsche pop, né, o Nietzsche popular. E do outro, a gente tem a turma anti-Nietzsche, principalmente nos meios mais conservadores, onde há uma certa rejeição ao Nietzsche, mas também tanto o Nietzsche pop quanto esse ponto de vista me parecem que são de pessoas que não leram o Nietzsche. Porque não, Nietzsche, aí aquela coisa do suposto ateísmo do Nietzsche, a frase Deus está morto, a loucura do Nietzsche, o pessoal fica muito preso nessa bolha,
nessa bolhazinha de interpretação do Nietzsche, e o Nietzsche vai além disso, né? Muito além disso. E o próprio, aliás, a própria frase Deus está morto, ela não é uma afirmação ateísta, ela não é um ateu falando, olha, Deus não existe. Não é isso. É um diagnóstico. É um diagnóstico que o Nietzsche está fazendo, e daí que é a coisa que eu digo em muitas lives. O Nietzsche é um diagnosticador que dá para você levar em conta. Muitos dos diagnósticos que ele fez, obviamente diagnósticos culturais, né, como filósofo, estão corretos, são interessantes. E às vezes até jogam ali no mesmo time de diagnósticos que conservadores fazem. Por exemplo, a cultura ocidental está em crise. Nietzsche já falava disso. A Europa matou Deus, né? A Europa está assim, a Europa da ciência moderna do século XVIII, etc, tirou Deus de cena. É isso que ele está querendo dizer com Deus está morto. A metafísica perdeu relevância. Deus está morto. A frase Deus está morto engloba isso como diagnóstico também. O socialismo é uma ideologia falha, fracassada, o Nietzsche falou. O Estado moderno se erige como um totem, né? Um ídolo, ou seja, um objeto de adoração religiosa. O Nietzsche falou isso. Então, tudo isso são coisas que, acho que de todas que eu citei, todas são diagnósticos corretos, né? E são diagnósticos que nós fazemos, às vezes, envoltos num outro pacote, mas que nós fazemos também. E agora, o Nietzsche prescritor, né? Tipo, ao diagnosticar que o fim da metafísica, a morte de Deus na Europa, o que o Nietzsche prescreveu para resolver isso? Aí vamos ser nihilistas, todo mundo tem que morrer. Aí a gente pode criticar com mais assim, propriedade. Mas os diagnósticos estão corretos. Com uma especialidade médica. Minha irmã que não me ouça, minha irmã hoje está de plantão, não vai dar o ar da graça dela. Mas ela entrou agora há pouco aqui, viu? Acho que ela deu uma espiadinha. Ela entrou no plantão. Deu uma espiadinha. Ela está de plantão hoje à noite. E, bom, mas ela vai ver a gravação de todo modo. E ela, na verdade, a conexão é que, assim, na especialidade médica, o neurologista, ele é um grande diagnosticador, porque ele vai lá, topografa a lesão no cérebro, diz exatamente o que está acontecendo, mas aí não culpa do neurologista, mas culpa da ciência não ter avançado tanto, não se tem tantas coisas para se fazer, né? O neuro acaba tendo que lidar muito com reabilitação do paciente. Então, por exemplo, você pega um paciente com AVC que chega fora da janela de ação, né, de trombólise de 4h30, perdeu tempo. Então, ele diagnostica super bem, diz exatamente onde está a lesão, tem exames complementares incríveis, né? Ressonância, tomografia, mas na hora de prescrever, então o Nietzsche é o próprio neurologista da filosofia. Interessante aí. É muito pertinente aí o paralelo. Bom, deixa eu ver aqui o que... Mas eu queria te perguntar. Claro. Assim, na verdade, é um interesse meu e eu acho que talvez o pessoal que está nessa live quer saber também. Por que falar sobre verdade e mentira? Que esse é um tema curioso, né? Assim, o Nietzsche aqui vai começar falando que a gente nunca consegue chegar à essência das coisas. No momento que a gente dá um conceito, o homem tem que sempre conceituar, agrupar, colocar, né, talvez até em caixinhas, né? E no momento que ele dá um conceito de alguma coisa, esse conceito abarca apenas a superfície da coisa, nunca a essência da coisa. E aí me fez lembrar de um quadro de um belga, o René Magritte, que é muito o Ceci n'est pas une pipe. Todo mundo deve conhecer, que é um cachimbo desenhado e escrito embaixo. Ceci n'est pas une pipe. Isso não é um cachimbo. Porque o desenho de um cachimbo, na verdade, não tem o uso de um cachimbo. Não é um cachimbo. É uma ilusão de um cachimbo. E esse livro aqui começa já falando sobre isso, né? Sobre quando o homem dá um conceito, né? Ele dá até um exemplo de um lápis. Nunca vai chegar na essência da coisa, não é a coisa em si, é uma metáfora da coisa. E que o homem acaba se tornando dependente de ilusões. Então, eu queria saber, assim, da sua opinião, por que esse tema, falar sobre verdade e mentira? Eu acho que isso tem muita conexão com o mundo de hoje, né? O mundo contemporâneo. Perfeito.
essa obra do Nietzsche, ela resvala num tema que é muito caro para mim, muito importante, que é o tema do relativismo, em cima aí do conceito de verdade, aí sem trocadilho e com trocadilho ao mesmo tempo, né? Que é e que é um assunto importante para conservadores também. Eu digo isso para tentar criar conexões com o tema aí para as pessoas, né? É um tema que eu fiz uma série de podcasts. Eu já não lembro mais se foi ano passado, se foi esse ano. Eu acho que foi ano passado, chamada. Os projetos já estão se misturando, né? Não sei, mas é sobre o relativismo, né? No Oliver Talk. Acho que foram 6, 7 episódios. E no fundo, eu fiz tudo aquilo para tentar refutar tentar refutar não, porque refutar o relativismo é fácil, mas assim, colocando a coisa em perspectiva, em história, trazendo Santo Agostinho contra o relativismo, enfim, uma série de coisas. Quem quiser pode buscar isso fácil, né? É só colocar Oliver Talk relativismo que vai achar. Então esse tema sobre verdade e mentira, ele é um tema muito interessante, muito importante. A obra do Magritte que você citou, muito bem lembrada, muito apropriada para o que está se discutindo aqui. Inclusive, quando eu dou aula sobre o conceito, mais uma vez, conceito de relativismo, porque o Nietzsche, no fim, nessa hora, eu acho que para resumir essa obra em 2 pontos, um deles o Nietzsche está criticando a ideia de conceito, né? Quer dizer assim, de forma bem simplificada e resumida. Então tem 2 pontos principais, a gente chega no segundo depois, mas um deles é esse, né? E aí o que ele está dizendo... Aí vamos lá, vamos dar a resposta nietzschiana e vamos desenvolver o negócio. Ele está dizendo o seguinte, olha, e é um texto que reflete muito sobre linguagem também, né? Porque ele está falando no fundo o seguinte: as pessoas, elas inventam conceitos, elas têm palavras, aí elas pegam e chamam certas palavras de conceitos, e aí elas passam a acreditar nisso, achando que isso é a essência de algo, né? Que isso é a coisa, isso descreve perfeitamente a coisa, é a coisa tal como ela é. Então, elas estão... e elas acreditam, portanto, que isso é verdade, né? Quando eu falo que tal coisa se enquadra num conceito, né? Isso aqui pegar o exemplo, isso aqui é um lápis porque se enquadra perfeitamente... se enquadra perfeitamente no conceito de lápis. Tem uma ponta, é de madeira, tem um grafite para você, tem o propósito de escrever, etc, etc. Só que o Nietzsche vai falar o seguinte: quando eu pego e chamo isso aqui de lápis, eu estou cometendo uma espécie de atentado, né? Claro, gente, isso é só um exemplo para entender. Obviamente que nesse caso aqui a relevância disso é pequena, mas quando você vai falar de coisas como verdade e mentira, aí o negócio fica mais sério. E a gente começa a entrar naquela questão que a gente já comentou uma outra vez, sobre a manipulação da linguagem, né? Sim. Que no momento que a gente dá um conceito e aquele conceito, na verdade, não corresponde, aquela metáfora, na verdade, não é a mais precisa, não é a que mais se aproxima da verdade, e aí a gente começa a relativizar essa verdade e tomar, né, conceitos errados por verdade, a gente começa a ter uma manipulação da linguagem aí. E isso, no plano lápis, é pouca coisa, mas no plano social, a gente vai cair na live anterior de Cântico da Ayn Rand, que existia toda uma manipulação mesmo da linguagem, do que poderia ser falado e das palavras proibidas, né? Perfeito. Então... Mas ainda na resposta nietzschiana, o problema é que para o Nietzsche tudo é uma metáfora. Sim. Entendeu? Não existe metáfora perfeita. Aí a gente entra naquela Nietzsche diagnosticador, o Nietzsche enfiando o pé na jaca ali, falando o que ele pensa. Então ele vai falar, olha, por exemplo, então voltando, quando eu digo, isso aqui é um lápis, por quê? Porque isso se enquadra no conceito de lápis, num determinado momento as pessoas fizeram, entre aspas, aí, digamos, um combinado de que isso aqui se chamaria lápis, e porque se enquadra no conceito tal, tal. Mas isso é criminoso, metaforicamente falando, com trocadilho e sem trocadilho, mais uma vez. Por quê? Isso não diz nada quase a respeito de repente, sei lá, com esse lápis aqui eu escrevi a minha obra-prima que vai ser publicada amanhã, aí chamar, que vai alterar o curso da humanidade. Aí chamar isso aqui de lápis e todos os outros lápis de lápis é uma coisa muito problemática, muito distante. Né? Então, vou ler um comentário. Claro. Não termina de falar, que depois eu leio. Beleza. E aí, mas aí vamos transitar então, você fala assim,
o que você tem um amigo, né? Então, e a relação com o seu amigo é maravilhosa. Aquele amigo mesmo. Aí você vai e chama isso de amizade. Linguisticamente, isso tá muito ruim, é muito precário, né? Isso não descreve o que aquilo realmente é. Resposta nietzschiana do problema. Mas aí o que acontece? As pessoas vão se agarrando a esses conceitos, vão dizendo que e passam a acreditar neles. Olha, não, isso realmente é do jeito que é, o nome disso realmente é amizade, e o que eu sinto por esse amigo, e o que eu sinto por um outro, eu chamo as duas coisas de amizade, ainda que sejam coisas completamente diferentes. Ou seja, o grau de complexidade da experiência humana não se enquadra, não se encaixa nessa pobreza linguística conceitual, e isso é um problema que gera um problema em cima da discussão verdade e mentira, porque as pessoas vão se agarrar a isso e vão passar a classificar as coisas como verdadeiras ou mentirosas a partir dessa construção metafórica, artificial e limitada, proporcionada pela linguagem. E aí, fechando esse ponto, a gente tem o subtítulo. Eu gosto sempre de destacar o subtítulo deste livrinho aqui, porque ele fala sobre verdade e mentira em sentido extramoral. Infelizmente, eles não, nessa edição aqui da Eles Edra, não colocam na capa. a Edra é uma boa editora, eu gosto do trabalho da Edra. Tá? Colocam dentro. Sim. E, se eu não me engano, até explicam também. Não me lembro agora explicam exatamente. Na introdução. Perfeito. Porque esse em sentido extramoral é muito importante, né? Porque o Nietzsche também, aí pegando o pacote Nietzsche ainda, um outro problema, uma outra questão, digamos, no Nietzsche, essa crítica dele à moralidade, né? Então, a moralidade cristã, para ele, é um negócio muito problemático. Ele fala, isso é uma moralidade de cristã rebanho. Se assenta em cima de uma verdade. Sim, exato. Essa é a conexão. A cristã, ela se baseia na existência de uma verdade. E no momento que ele relativiza, olha, a gente nunca vai chegar à verdade, nada se aproxima de fato da verdade, tudo vai ser uma metáfora que pode até estar chegando perto, mas nunca vai revelar a essência das coisas, ele necessariamente vai ter que estar no sentido contrário à moralidade cristã, que requer a crença e a fé numa verdade. Ele, inclusive, coloca aqui que o filósofo, ele não vai em busca da verdade, ele vai em busca da crença de uma verdade. Então, que existe esse afã pelo conhecimento, isso é natural do ser humano, sempre vai existir a necessidade de descobrir o que não é conhecido ainda, mas que é muito mais valioso para o homem ter a crença do que, de fato, chegar à verdade. E aí eu queria fazer dois comentários. Ler um comentário aqui, o Paulo, que é um seguidor do Literatura VIP, que comentou que eu usei esse paralelo do quadro em uma das regras do especial 12 regras que eu fiz, que foi na regra 8, do seja preciso no que você diz. Porque, de fato, quando você está trabalhando com uma linguagem, se você se distancia muito num diz, isso pode gerar problemas, né? Então, viver de ilusão realmente não dá. E a outra coisa, o outro paralelo é que, assim, ele coloca nisso, né? Que tudo, na verdade, são metáforas das coisas em si. Mas que o homem também, ele é dependente da ilusão. E aí tem duas vertentes. Ele pode ser dependente da ilusão arte. O homem, ele precisa não apenas raciocinar o mundo em que vive. Uma moto já passou. De vez em quando tem. Ele precisa não apenas raciocinar o mundo onde ele vive, onde ele está inserido, mas ele também precisa sentir. Então, nesse sentido, eu concordo com o Nietzsche, de que o homem é dependente, sim, da ilusão no conceito arte, mas existe aí um risco. É o Nietzsche estético aí, né? O Nietzsche falou, a gente precisa de arte. A gente precisa de arte. E eu já vou chegar no primeiro paralelo literário da noite. Mas existe um risco, que é falar, se o homem é dependente da ilusão, será que ele é dependente da mentira? E o risco de se viver mentindo, não só para os outros, mas principalmente para si mesmo. Se acreditar em conceitos que são completamente frouxos, errados, distantes de fato da realidade,
mas se tornar dependente dessas mentiras contadas e viver eternamente numa ilusão. Mas na primeira parte, que é a que me interessa, que o homem é dependente da ilusão como forma, né, como metáfora para a arte, eu queria trazer uma dica literária. E aqui eu tenho uma memória afetiva muito grande com esse livro, porque foi a minha avó que me deu, ela já é falecida. Eu li na faculdade, assisti o filme quando eu estava na residência, e assim, eu posso dizer que o filme é daqueles casos, poucos casos que o filme é tão bom quanto o livro, que é O Carteiro e o Poeta. A capa, relevem a capa daqueles livros que tem capas horríveis, mas que o conteúdo é muito bom. E aqui, esse autor, que é o Antônio Scarmeta, ele vai falar de uma história de amizade entre um carteiro, uma pessoa muito simples e letrada, com um poeta que é uma alusão a Neruda. E o carteiro, ele quer aprender como fazer poesia para conquistar a sua jovem amada, a Beatriz, que é o nome da minha irmã, por sinal. E nessas trocas, né, os diálogos são interessantíssimos. O Neruda explica para ele, olha, para você fazer poesia, você tem que se utilizar de metáforas. Na verdade, você pode dizer a mesma coisa de uma forma poética e de uma forma até mais profunda, que evoque um determinado sentimento, se você se valer de metáforas. E eu separei um trechinho porque é muito engraçado. O trecho não é nem o diálogo entre os dois, entre o carteiro e o poeta, é o diálogo entre a mãe da Beatriz e a Beatriz. A mãe dela está muito preocupada com essa aproximação do carteiro e ela fala assim, a menina fala, né? Não, mamãe, ele estava me olhando e as palavras saíam da sua boca como pássaros. Como pássaros da boca? A mãe já está assim desesperada. Como assim, né? Que história é essa? Não, é muito bom esse diálogo. Essa mesma noite você arruma a malinha e vai para Santiago. A história se passa no Chile, né? Sabe como se chama quando uma pessoa diz coisas de outro e esconde? Plágio. Tá dizendo que o carteiro tá plagiando as poesias do poeta. E o seu Mário pode ir para a cadeia por andar lhe dizendo metáforas. Então, olha o risco das metáforas. As metáforas podem conquistar um coração, mas podem levar também a completa ilusão, né? Mas isso aqui é uma representação muito boa, assim, de como o homem depende, sim, de metáforas, de arte, de poesia, de literatura, para se expressar e expressar o que sente. Talvez seja a forma mais fidedigna de se aproximar, de fato, do que significa aquele sentimento, né? Então, fica a dica tanto do livro quanto do filme. Muito bom. Tal como eu não sou um especialista em Nietzsche, mas a maneira com que você descreveu, eu acho que é uma maneira que o Nietzsche concordaria. Olha, considerando toda a limitação da linguagem e considerando que é um equívoco você ficar se agarrando a essa conceituação excessiva, como se isso fosse uma descrição da realidade, uma porta de saída para esse problema é a literatura. Porque a literatura é o campo da excelência da linguagem, é o reino da excelência da linguagem no seu grau máximo, né? Onde ali, artistas, né? O homem ali hipersensível vai conseguir, seja por meio da linguagem, ou seja, por textos, né? Mas assim, com mais a liberdade, amplitude, variação, ou outras formas de arte, vai conseguir representar certas situações, certos sentimentos, certas realidades humanas de uma maneira muito melhor do que com a linguagem dura da ciência, digamos, né? E ciência é uma questão... Né? Ciência é um ponto importante para o Nietzsche nesse livro também, né? Porque, obviamente, se você está discutindo verdade e está dizendo que tem alguma coisa errada aí com essa ideia de verdade vigente, obviamente que isso resvala na ciência. Por isso que, até num certo sentido, alguns comentadores do Nietzsche falam que a gente teria uma espécie de epistemologia nietzschiana aqui, o que é meio contraditório, porque o Nietzsche não estava nem um pouco preocupado com questões epistemológicas, de método científico, esse tipo, que é uma preocupação clássica dos filósofos. Você encontra isso no Platão, você encontra isso no Aristóteles. E, aliás, falando em Platão... Até na Ayn Rand. Na Ayn Rand, totalmente. O Nietzsche era um crítico ferrenho do Platão,
Na verdade, ele era um crítico ferrenho de todo mundo. Né? Por isso que os ninguém seus... presta pro Nietzsche, Ninguém né? presta, só ele, e olhe lá. O Nietzsche é chamado pelos seus estudiosos de o filósofo do martelo, porque é o cara que vai lá e vai filosofia a Eu já não gostei marteladas. desse martelo. Filosofia, Colocar porque foice junto aí, tá correndo. não sobra para ninguém. O martelo do Nietzsche é tipo o martelo do Thor, ninguém segura. E uma das figuras, ele desprezava a figura socrática, né? Não gostava do Platão. Aliás, inclusive a frase Deus está morto também é uma metáfora para a morte do platonismo. Nietzsche está, de certa maneira, dizendo que o platonismo encontrou seu fim, né, na Europa. E quando a gente fala, olha, voltando naquele ponto, sobre verdade e mentira em sentido extramoral, para o Platão, a gente tinha uma equivalência entre bem, belo e verdade. Então, quando você fala a verdade, você está falando o bom e está falando o belo. Então, você tem uma equivalência. Isso é bem arroz com feijão do Platão. E o Nietzsche está falando, não, meu amigo. Não, tira, sai dessa casinha moralizante, moralizadora, moralista, sei lá, e vamos pensar esse negócio num sentido extra-moral. E obviamente a gente tem um movimento de ruptura, né, de discórdia. É o martelo do Nietzsche torando bravo aí em cima do Platão. Vejam, até então a gente ainda não entrou no mérito do Nietzsche está certo. Um dos rescaldos dessa obra é o Nietzsche. Assim, dizer que o Nietzsche era um relativista não é muito preciso e não é muito correto. Os nietzschianos falam que o Nietzsche era um perspectivista. Não, ó, o que você tem no fundo que é a mesma coisa, mas não é. É a mesma né? coisa. Não, depende da perspectiva. Mais ou menos. É uma forma, um eufemismo para o relativismo. Vamos combinar, né? Podemos dizer que sim, mas sei lá, ele vai falar o seguinte, que o lápis não é um bom exemplo, porque é o exemplo dele do livro. Sei lá, essa garrafa aqui, né? Ele vai falar, olha, para o químico isso aqui é, sei lá, 250 ml de líquido. Para o físico é um objeto de plástico com 200 gramas. E aí, ou seja, quem está certo e quem está errado? Os dois estão certos, só que cada um está olhando da sua perspectiva. O rescaldo da coisa seria mais ou menos esse. E a epistemologia nietzschiana seria mais ou menos essa. E obviamente que não é algo que eu concorde, não é algo que eu compartilhe. Mas não quer dizer que também no meio do caminho, como a gente já falou, o Nietzsche não tem a sua razão. Eu quero fazer um comentário e depois ler uma pergunta. Mas primeiro o comentário. Você falou que o Nietzsche é o filósofo do martelo, que ele dá uma martelada no Platão. Se você me permitir... Em todo mundo. Eu vou usar do Vitor Hugo para dar uma martelada no Nietzsche. Vai usar o martelo de Isabelle agora, então. O martelo de Isabelle. E olha que eu nem peguei pesado. Deixei o pesado para o final. Porque o Vitor Hugo, né, historiador, humanista, querendo ou não, tem ali aquele paralelo com o positivismo, né? Então, assim, nem é uma martelada daquelas. Mas, enfim, tem em Os Miseráveis... Mas vamos de martelada, né? Em Os Miseráveis, tem um capítulo que é simplesmente sensacional, que é o capítulo Bondade Absoluta da Oração, que é um momento que o Jean Valjean ele precisa se esconder no convento carmelita. E ele vai mostrando que, apesar da prisão, aquele convento, na verdade, é uma metáfora para a liberdade dele. Porque ele, de fato, se reconecta com o ensinamento do bispo, né? Com aquele ensinamento de eu comprei a sua alma, mas é um comprar benevolente, né? Olha, você tem que viver a vida em prol do outro. E aí, enfim, eu não vou discorrer, a live não é sobre Os Miseráveis, podemos fazer, se for o caso, mas assim, o trecho é o seguinte. O Nietzsche, ele fala que não existe verdade, né? Que ele está relativizando, a gente só se aproxima da verdade. E os autores clássicos da literatura, em sua maioria, acreditam na verdade e na verdade cristã. Então... ele coloca num trecho aqui. Negar a vontade do infinito, isto é, negar Deus, só é possível com a condição de negar o infinito. Já o demonstramos. Ele faz todo um racional quase matemático para demonstrar isso.
A negação do infinito leva diretamente ao niilismo. Chegamos no campo do Nietzsche. Tudo se torna uma concepção do espírito. E aí vem a martelada final. Com o niilismo não há discussão possível, porque o niilista lógico duvida que seu interlocutor exista e nem está muito certo da própria existência. Tudo é relativo, até ele mesmo. Então, assim, se não tem verdade, a existência dele também talvez não seja verdadeira, seja apenas uma ilusão. Esse é um dilema aí, com certeza, para todo niilista. É que o Nietzsche, vejam, aí a gente volta naquele ponto inicial, mas é interessante porque a gente vai costurando as questões. O Nietzsche, ele é tipo, mal comparando, você vai ficar brava com isso agora, mas ele é uma espécie de... Na questão do niilismo, tem também o mesmo problema que tem com o Dostoiévski, né? O cara conhece de fachada e acha que Dostoiévski tudo bem. Não, Dostoiévski niilista, acha que tem alguma margem para niilismo. Alguma. E não tem, mas é porque se discute a temática do sentido, se discute a temática do absurdo, e aí, opa, não, mas não é isso. E o Nietzsche, assim, é que niilismo tem uns 10 significados possíveis. O Nietzsche, ele tem uma fase niilista, na verdade. Ele tem uma fase, mas no amadurecimento da coisa, ele tem uma saída para o niilismo proposta pelo próprio Nietzsche. Se a saída é boa, se funciona, é uma outra história. Mas dentro do pensamento dele existe uma porta de saída para isso, embora, é claro, a gente sempre possa colocar a questão que se ele está dizendo se ele está diagnosticando que a transcendência foi embora, e aí que entra aquele outro problema que a gente falou. Ele não está trabalhando em prol da restauração disso, não, muito pelo contrário. Não está colocando nada no lugar. A transcendência não existe mesmo, e agora a Europa admitiu isso, e o que vem depois? Bom, o que vem depois, num primeiro momento, pode ser o niilismo, e depois o Nietzsche traz as questões dele, que é a transvaloração dos valores, superar esse negócio de verdade, mentira, de bem e mal, no sentido anterior, digamos, o super-homem. E a verdadeira saída do niilismo para o Nietzsche é o conceito dele de amor fati, né? Você tem que amar o fato, amar algo, e aí essa é a sua saída, digamos, do niilismo nesse sentido aí, né? No sentido tipo, de nada existe, nada faz sentido, nada importa, então vou me matar. Não, você vai pelo caminho. Claro, é uma saída meio assim, sacana. Claro que é. Isso é saída mesmo? Eu acho que não. Mas dentro do pensamento do Nietzsche tem essa porta de saída, digamos. Mas eu acho que o seu comentário tem tudo a ver com a pergunta do Alan, que fala assim: qual a influência do Nietzsche no movimento chamado pós-modernismo? Acho que você já começou a responder por esse caminho aí. Que é quando a gente vê realmente uma desestruturação de muitos conceitos, né? De muitas verdades. Olha, mais uma vez, eu não sou um especialista em Nietzsche. Uma dica, primeiro vamos lá, uma dica geral. Tem um professor, se eu não me engano ele é canadense também, não me lembro a nacionalidade dele agora, o nome dele é Stephen Hicks. O Stephen Hicks, ele tem um livro que chama Explicando o Pós-Modernismo. Nesse livro, ele coloca o Nietzsche na parada para explicar o pós-modernismo. Então, assim, obviamente que a gente pode interpretar o Nietzsche como uma espécie de precursor do pós-modernismo. Porque, olha só que interessante. O Nietzsche, vamos resumir a moralidade do Nietzsche aqui, ou pelo menos uma fase de pensamento da moralidade do Nietzsche. Essa é até interessante, tem uma frase dessa que aparece no Harry Potter. Sabe, no finalzinho, Harry Potter e a Pedra Filosofal, o filme. Eu não lembro se está no livro, mas no filme está com certeza. Quando tem a cena final lá do Harry Potter com o Voldemort no espelho de Ogezed, o Voldemort verbaliza uma fórmula que é assim: não existe esse negócio de bem e mal, não existe. Tudo que existe é poder. Dá para você encontrar perfeitamente bem isso no Nietzsche. E quem vai dizer algo parecido, diferente, com alterações, mas parecido posteriormente, é o Foucault. É o Foucault que vai falar: tudo é poder. Né? Escola de Frankfurt, né? Tudo é poder, tudo é biopoder. Quando os caras colocam uma catraca no ônibus, é biopoder. Quando você coça o dedinho do pé, é biopoder. Alguém está exercendo poder no seu corpo sem você perceber. Então, dá para falar,
o relativismo, o perspectivismo, essa ideia de que a realidade é tudo vontade de poder. Nós somos vontade de poder. A força diretora do ser humano é a vontade de poder, ou a vontade de potência, dependendo da tradução. Tudo isso a gente pode perfeitamente ver como uma antessala, um prenúncio do pós-modernismo. São coisas que a gente vai ver, né, a gente vê desenvolvidas, né, aplicadas de maneira ainda mais radical entre pensadores pós-modernos. Tá? Então, assim, com certeza há débitos que o pós-modernismo tem com o Nietzsche. E esse base texto da escola de Frankfurt está no Nietzsche. Esse negócio de falar, olha, ficar se apegando à verdade, negócio demodê, negócio atrasado, tipo assim, negócio medieval. Isso com certeza é algo que não existe. Não agostiniano, né? Totalmente. Esse negócio de verdade, isso é bobagem. Tudo que existe é poder e discurso. E né? imagem. Então, para os pós-modernos também. E imagem. Exato. E aí eu queria fazer um link, já que a gente está no pós-modernismo, desse livro aqui, um trechinho que me chamou a atenção. E aí eu vou trazer, para não dizer que eu amo todos os russos, né? Eu vou trazer um russo que eu não amo tanto assim, que sempre tem a exceção para confirmar a regra. Mas eu sempre trouxe. Tem. Anyway. Então, no livro sobre Verdade e Mentira do Nietzsche, tem, já na parte de fragmentos póstumos, tem assim: ao conceito corresponde, em primeiro lugar, a imagem. Então, a gente está aqui falando da importância da imagem. Uhum. Imagens são pensamentos primordiais, isto é, as superfícies das coisas abreviadas no espelho do olho. Então, assim, ele está falando que, por mais que a imagem seja algo importante, ela nunca vai abarcar a essência das coisas. Mas que o homem é dependente, né, desse olhar, de ter essa conexão com a imagem. E aí eu trago mais uma conexão literária, que é de um autor russo que eu já não sou tão fã assim. Enfim, né? Os fãs que me perdoem, mas é o Nabokov. Eu já li 2 livros do Nabokov e o Nabokov brinca, flerta com o relativismo, só que com um total domínio da linguagem, né? Ele tem muito domínio da linguagem, ele escreve, assim, ele tem maestria na escrita, então, de fato, você lê o livro, você fica muito impressionado com essa escrita limpa, né? Assim, o domínio da narrativa, a conexão do início, meio, fim e prólogo, né? Assim, tudo está conectado, nada ali é por acaso, mas ele flerta muito com o relativismo e ele tem esse livro aqui, principalmente em Lolita, apesar de eu achar que o livro Lolita não é uma apologia ao relativismo, não é uma apologia, ao contrário, eu acho que é uma denúncia, uma crítica, mas os leitores aí pós-modernos acabam interpretando aquilo ali da forma como querem, né? Então, relativizando como se fosse um romance, e não é. Mas eu trouxe um outro livro do Nabokov que eu li já faz um tempinho, que é O Olho. Me chamou muito a atenção essa questão da imagem, dessa questão do homem se iludir facilmente com as imagens. E eu trago um trecho aqui que é o seguinte: o Nietzsche fala que o homem se torna dependente de ilusões. Aí eu coloquei logo no início que pode ser uma coisa boa no sentido de ser dependente da ilusão enquanto arte, mas pode ser muito ruim e perigoso se for uma dependência de ilusão enquanto mentira, enquanto do que é real e do que é total imaginação. E aí o Nabokov, nesse livro, que é quase que uma história investigativa, ele fala assim: é assustador quando a vida real, de repente, se revela um sonho. Mas muito mais assustador é quando aquilo que se pensou que fosse um sonho, fluido e irresponsável, de repente começa a coagular em realidade. Tinha de pôr um fim naquilo e sabia como fazê-lo. E aqui o caminho, a solução que ele dá é uma solução muito nietzschiana. No auge do desespero desse personagem, é um personagem, só para contextualizar, que tem um caso com uma mulher casada, é humilhado pelo marido dessa mulher, e ele se vê num desespero, assim, de vida mesmo, né? E a solução nietzschiana é: vou me suicidar. Então, você vê que, assim,
existe uma confusão entre a imaginação desse personagem, o que ele está de fato vivendo, da mesma forma que Nietzsche coloca sobre verdade e mentira, e a solução dada na narrativa é uma solução nietzschiana. Então, talvez seja por isso que eu tenho críticas a esse autor. Não são todos os russos que ganharam meu coração. Nem todos se salvam. Nem todos se salvam. Perfeito, muito bom. Esses encontros com a literatura, eles estão muito pertinentes mesmo. E que eu não... Eu poderia fazer alguns que eu não separei, porque aqui o time está fechado. Tá fechado. Time literatura, time filosofia. Filosofia e então, literatura, cada um. Uma coisa já complementa a outra. E aproveitando, e falando nisso, eu queria ler um trechinho, porque eu falei, tem duas ideias centrais aqui. E aí eu quero ler um trechinho que resume a primeira delas, e aí a gente acho que pode pôr um ponto nessa e depois pensar na próxima. A questão do conceito é um trecho que está na página 34 desta edição. É o primeiro parágrafo. Eu marquei também. Vamos ver se eu marquei. Página 34, que é o que começa com ponderemos. Mas eu vou começar na segunda linha. Eu marquei, viu? Ó, eu marquei toda a página palavra... 34. Importante. Ótimo. Isso é ótimo. Toda palavra torna-se de imediato um conceito à medida que não deve servir a título de recordação para a vivência primordial, completamente singular e individualizada, à qual deve seu surgimento, senão que, ao mesmo tempo, deve coadunar-se a inúmeros casos, mais ou menos semelhantes, isto é, nunca iguais quando tomados à risca, a casos nitidamente desiguais, portanto. Então, peraí. Então, ainda tem mais um trechinho que eu quero ler aqui, mas nesse trecho ele está dizendo exatamente aquilo que eu falei do lápis. Ele fala da folha. Quando eu pego e chamo isso aqui de lápis, e esse aqui pode ser o lápis que eu escrevi a obra da minha vida, do mesmo e esse outro aqui, eu comprei ontem e não gostei, vou jogar fora, e eu chamo os dois de lápis, putz, isso é um crime. E a linguagem e principalmente a conceituação, né, o desejo excessivo por conceituação, leva a esse tipo de problema, né? Então ele está dizendo aqui de uma forma um tanto rebuscada, até eu diria, mas é isso que ele está dizendo, pelo menos é o que eu vejo aqui. E aí só para finalizar, e aí finaliza esse trecho, ó, tão certo como uma folha nunca é totalmente igual à outra, é certo ainda que o conceito de folha é formado por meio de uma arbitrária abstração dessas diferenças individuais. Ou seja, você tira as diferenças individuais para poder conceituar tudo como folha. Né? Eu acho que é isso. Dá para parar por aqui. Ainda na página 34, que eu acho que resume bem o que você falou, ele diz assim: sendo o inteiro material no qual e com o qual o homem da verdade, o pesquisador, o filósofo, mais tarde trabalha e edifica, tem sua origem, se não em alguma nebulosa cucolândia, em todo caso, não na essência das coisas. Que é o que ele vai depois discorrer, dizendo que o filósofo, ele, no fundo, ele não está em busca da verdade, ele está em busca de uma crença. Ele realmente critica todo mundo, né? Não, todo mundo. Aí, assim, eu não mencionei isso, mas a título de curiosidade também, o Nietzsche gostou do músico Richard Wagner por um tempo, depois brigou com Wagner. Gostava do Schopenhauer, depois brigou com Schopenhauer, né? Putz, ele tinha as tretas também com o Hegel, né? Eu não lembro se o Nietzsche... O Schopenhauer tinha as tretas com o Hegel, eu não lembro se o Nietzsche pegou isso daí, porque o Hegel era o professor universitário já, por excelência, né? Com o devido prestígio, etc. Então rolava umas tretas entre eles por causa disso daí. Mas assim, o Nietzsche, assim... filósofos que o Nietzsche... O único que eu consigo lembrar de cabeça que o Nietzsche não desce o martelo é o Heráclito, lá dos pré-socráticos. Aliás, a gente tem muito débito com o Nietzsche por estudar os filósofos pré-socráticos.
Tá? O Nietzsche foi muito importante para a manutenção da importância e do interesse nos filósofos pré-socráticos, e o Nietzsche gostava do Heráclito. E não é de se surpreender, considerando o que a gente já disse aqui, porque o Heráclito era o filósofo que dizia o quê? Que dizia que tudo muda, tudo é mudança constante. É o autor daquela frase atribuída ao Aires Brito, mas na verdade é do Heráclito. Você não entra no mesmo rio duas vezes para se banhar, né? Porque você não é igual e o rio também não. Então o Heráclito era o quê? Era o filósofo da mudança. Tudo muda. A realidade é mudança constante, mudança perene. Esse é o único que eu me recordo de cabeça, né? Enfatizo mais uma vez, não sou um expert em Nietzsche, que é o único que o Nietzsche não desce o porrete. Agora, Sócrates, Platão, Aristóteles, Schopenhauer, Kant, né? O Kant, que é o filósofo que eu Até o escolhi Kant. Não, inclusive nessa obra aqui, ele cita indiretamente o Kant, quando ele fala de coisa em si, né? Se eu não me engano, ele fala de coisa em si. Na página 33, na página anterior, ele fala da coisa em si. Toda vez que aparece a palavra coisa em si aí, ele está fazendo uma referência ao Kant e criticando o Kant. Então, mas assim, ou seja, essa crítica à conceituação é um dos principais pontos do Nietzsche nessa obra. Engraçado você trazer o Heráclito. Eu estou tentando achar, eu tenho certeza que está aqui, mas eu ainda não encontrei, porque não foi um trecho que eu marquei para a live. Mas até o final da live eu encontro. Esse livro aqui, que eu já comentei algumas vezes, que é A Marca Humana, do Philip Roth, que vai fazer uma crítica ferrenha ao relativismo, a essa manipulação da linguagem, ao politicamente correto e à política de cancelamento. O personagem principal é um professor de literatura clássica grega numa universidade nos Estados Unidos, e ele é acusado de racismo por dois alunos que, na verdade, não estavam na aula, na chamada. Os 2 primeiros dias de aula, eles faltaram e o professor não conhecia eles, não sabia quem era, e faz uma brincadeira na chamada dizendo: quer dizer que esses alunos são spooks, no sentido de fantasmas, né? Assim, eles nunca aparecem, eles são fantasmas. Mas pegam esse termo que ele usou com um significado, né? E aí vem as metáforas, os vários significados dados à mesma palavra. Um significado que poderia ter um fundo racista, e processam esse professor, sendo que não tinha sido isso. A verdade não era essa. E por uma questão para se manter naquele discurso politicamente correto, uma professora e depois toda a comunidade universitária vai perseguir e cancelar o Coleman, que é esse professor, e em cima de uma mentira dita como verdade, né? Então aí os grandes riscos sociais que a gente começa a perceber e que são muito atuais. E aí esse professor, e eu estava tentando achar, mas enfim, eu lembro de cabeça que ele é professor de literatura clássica, né? Traz também filosofia, e ele fala assim: uma aluna está se queixando de estar interpretando uma obra, se eu não me engano, do Heráclito, que a forma como está sendo ensinada, interpretada, deprecia a mulher. E aí ele faz a crítica, ele vira assim: olha, se eu tiver que interpretar de uma forma feminista, eu estou fazendo um desserviço a esses alunos, entendeu? A gente está falando de outra época. Mas o trecho que eu separei, né, que aí entra nessa parte de manipulação da linguagem, é exatamente o que acontece hoje em dia. Assim, as pessoas acham que estão se aproximando da verdade, quando na verdade elas estão apenas alimentando as suas próprias ilusões, que é o que o Nietzsche coloca aqui, a dependência da ilusão. E aí ele está falando dos alunos. Eles precisam de uma narrativa convencional, com começo, meio e fim, e que faça sentido para a própria ilusão deles, né? Aí é parênteses meu. E toda experiência, por mais ambígua, complexa ou misteriosa que seja, tem que se resolver num sentido pronto para o consumo, que possa ser devidamente assumido. E aí ele odeia essa palavra. Aluno meu que fala em assumir, eu reprovo. E aí tem que assumir que levou pau. Roth é sensacional. Leiam esse livro. Muito bom.
É muito bom mesmo. Ó, Mas... perfeito. Aqui eu queria dois trechinhos importantes nos fragmentos póstumos. Eu queria ler o fragmento 204, que está na página 75. Na verdade, nem inteiro, só a última frase, porque eu acho que ela reforça aquilo que eu falei agora há pouco da questão do Foucault e do pós-modernismo. Ó, diz o Nietzsche, a verdade, sendo verdade entre aspas, a verdade converte-se num poder assim que a liberamos como abstração. Né? Então, ou seja, a ideia da liberdade é só um poder a serviço de alguma coisa. A gente abstrai, alguém, fala, né? é verdade, a verdade é isso aqui. E aí o que ela vira? Ela vira um poder. E aí, veja se você grifou esse trecho também. Eu queria agora um trecho da página 36, onde ele fala o que é a verdade. Né? O que é a tal da verdade. Ah, eu grifei. Ó, Muito não foi bom. Então, ó, isso não combinado, foi gente. combinado, Ó, hein? não foi combinado mesmo, porque a gente não conseguiu nem alinhar. Não deu tempo. Hoje eu fiquei Não das deu 7 às tempo. 7 na rua. Quase que eu fico sem bateria no celular, não dá para fazer a live, então não deu tempo de Não trocar deu figurinhas tempo. prévias. A verdade é essa. Muito bom. Mas se a gente grifou as mesmas coisas, é sinal que a gente entendeu a obra do mesmo jeito. Exato. Na página 36, então, para quem comprou ou for comprar esta edição, vai poder acompanhar, vai poder ler tudo, claro, mas vai poder acompanhar isso indo na própria página. Ele diz assim, o que é, pois, a verdade? E aí, isso seria, na minha visão, o segundo aspecto importante desse livro. Então, continuando. Um exército móvel de metáforas, metonímias, antropomorfismos. Numa palavra, uma soma de relações humanas que foram realçadas, poética e retoricamente, né, foram ali enfeitadas, transpostas e adornadas, e que, após uma longa utilização, parecem a um povo consolidadas, canônicas e obrigatórias. Não é aquela coisa, você nomeia, aquilo é uma ilusão, mas você passa ao longo do tempo a acreditar que aquilo é a verdade. As verdades são ilusões da quais se esqueceu que elas assim o são. Essa Metáforas parte para mim é perfeita. É muito interessante. Metáforas que se tornaram desgastadas e sem força sensível. Moedas que perderam seu troquel. Acho que é isso. E agora são levadas em conta apenas como metal e não mais como moedas. Então, esse trecho eu acho que é bam também aí da obra. São levadas, né? São ilusões. Ele coloca como ilusões as verdades. Só que as pessoas se deixam iludir, muitas vidas podem ser destruídas por conta dessas ilusões. Então eu trouxe, óbvio que para não trazer exemplos, né, de cancelamentos reais, a gente está trazendo os cancelamentos literários como metáforas para a contemporaneidade, mas fica aqui, né, a reflexão. Então eu trouxe A Marca Humana do Philip Roth, Cancelamento do Coleman, mas não apenas. Eu trouxe um livro de um autor alemão. Foi o primeiro livro que eu li desse autor, da década de 60, o Henrik Boll, eu não sei se é assim que pronuncia, que se chama A Honra Perdida, de Katharina Blum, que é um livro que vai falar sobre fake news. O quanto dar conceitos errados e distorcer a realidade em prol de um poder, que é o que o Nietzsche está colocando, né? Que, querendo ou não, é uma imagem que está trazendo poder a alguém, pode destruir a vida de uma pessoa. Então, essa personagem, a Katharina Blum, ela tem a sua vida completamente destruída e ela é cancelada da sociedade. Ela era uma anônima, assim, governanta de uma casa, uma anônima completa, e de repente se vê envolvida numa situação que ela não tem nada a ver com aquilo, mas que ganha uma notoriedade da mídia e ganha a história, a narrativa é contada com distorções progressivas, assim. Então as metáforas vão de fato se afastando cada vez mais da essência
da coisa em si. E tem a sua vida destruída. Então, é um livro que é literatura, mas é quase que um relatório policial, assim, de uma investigação. Então, tem momentos até que fica pouco literário, mas que vale a pena. Assim, é um exemplo literário de algo que a gente vem presenciando fortemente, né? Assim, CPI das fake news, né? O que é fake news? Então, assim, se a gente não usa as metáforas mais próximas, certamente a gente vai se afastar da verdade e vai se inebriar com as ilusões. Isso é conveniente para alguém, não para quem está sendo cancelado. Então, muito cuidado, o perigo, né? Então, acho que, querendo ou não, dá para aproveitar esse conceito que o Nietzsche traz se a gente for fazer esse paralelo com o mundo que a gente vive. Perfeito. E eu acho que uma interpretação possível também é que, no fim das contas, o Nietzsche está dizendo, e isso é interessante para esse paralelo com fake news, ele está dizendo, olha, no fim das contas é tudo narrativa. Tudo né? narrativa. Essa expressão que a gente usa tanto no debate político, que é a questão das narrativas, guerra de narrativas, Mas isso é um conceito... sempre tem uma narrativa que é mainstream, né? Exato, exato. Aí não é uma questão de verdade, mas é uma questão de qual narrativa é mais convincente, qual narrativa é mais forte, qual narrativa é a narrativa oficial, qual narrativa é aquela veiculada por quem controla o discurso Os meios de oficial, o comunicação. discurso padrão, os meios de comunicação. Mas no fim o problema é que, se você estiver preso na gaiola nietzschiana, no fim das contas, para você fugir disso é meio complicado, porque é aquilo que eu falei agora, não tem bem e mal, só tem poder. Né? Então, quem for mais poderoso se dá bem. Né? Claro, isso é uma leitura, né? Não é uma leitura muito precisa do Nietzsche, mas é possível. Quem tem mais poder dita a narrativa que vai ser considerada verdadeira. Exatamente. Mas que não necessariamente corresponde à essência, à verdade. Então, aí que tá. Para um Nietzscheano ou para o Nietzsche não tem verdade, então só sobra isso mesmo. Agora, se isso for fato, né? Porque assim, nós acreditamos o quê? Não, pode existir narrativa, mas assim, se todo mundo está compartilhando a mesma narrativa e ela é mentirosa, eu acredito que exista uma verdade. E mesmo que eu seja o indivíduo solitário, o único que está bradando essa verdade, isso não muda o fato dela ser verdade. Agora, para alguém que acha que é tudo narrativa mesmo, aí não sobra muito. Aí realmente, olha, só resta buscar o poder, né? Tentar ser poderoso aí, porque o que acaba prevalecendo, se a coisa é de fato assim, o que vai prevalecer é a narrativa dos poderosos mesmo. E esses poderosos não necessariamente quer dizer a elite financeira, né? É a elite cultural, né? É a elite cultural que vai acabar fazendo a sua narrativa prevalecer. Agora eu queria trazer uma outra conexão. Você já falou da filósofo antigo, e aí tem um outro livro que eu gosto muito, que é do Kundera, do Milan Kundera, A Insustentável Leveza do Ser, que cita e se utiliza desse conceito. Inclusive, ele se utiliza de um conceito nietzschiano para escrever esse livro aqui, que é A Lei do Eterno Retorno. Então, todo o livro é em cima da lei do eterno retorno, que é nietzschiano. Então, a gente percebe vários retornos, né, a questões dos personagens. Aqui são dois casais, né? Então, são que estão juntos, se separam, enfim, é uma história voltada mais para relacionamento, mas com um pano de fundo histórico, tá? Que é passado em Praga, enfim, com a invasão comunista, do quanto aquilo foi opressor. Então, é muito voltado para a parte de relacionamento, mas tem um fundo histórico muito bem escrito de quem vivenciou na época, né? O Kundera vivenciou. Mas trazendo essa questão de conceitos relativos, ele coloca um outro conceito aqui. Ele está falando da insustentável leveza do ser. Então, o que escolher? O peso ou a leveza? Foi a pergunta que Parmênides fez a si mesmo no século VI a.C. Segundo ele, o universo está dividido em partes de contrários. A luz e a escuridão, o grosso e o fino, o quente e o frio, o ser e o não ser. Ele considerava que num dos polos da contradição é positivo, o claro, o quente, o fino, o ser, e o outro negativo.
Essa divisão em polos positivo e negativo pode nos parecer de uma facilidade pueril, exceto em um dos casos. O que é positivo? O peso ou a leveza? E aí o leitor desatento vai necessariamente falar o peso. Nossa, é um peso, é um fardo. Será? E aí vem essa questão nietzschiana, né? Parmênides respondia: o leve é positivo, o pesado negativo, que seria o leitor desatento, vai com Parmênides. Teria ou não teria razão? A questão é essa. Só uma coisa é certa: a contradição pesado-leve é a mais misteriosa e a mais ambígua de todas as contradições. E aí a gente vai caminhando pelo livro, conhecendo as histórias desses dois casais, né? Desses personagens enquanto casais, enquanto indivíduos. E a gente vê que ele vai lá na frente fazer um link com esse conceito do Parmênides, que é o seguinte: o drama de uma vida sempre pode ser explicado pela metáfora do peso. Dizemos que temos um fardo nos ombros, carregamos esse fardo, que suportamos ou não, lutamos com ele, perdemos ou ganhamos. O que precisamente aconteceu com Sabina, que é uma das personagens? Nada. Deixar um homem porque quisera deixá-lo. Ele a perseguira depois disso? Quisera se vingar? Não. Seu drama não era o drama do peso, mas da leveza. O que se abatera sobre ela não era um fardo, mas a insustentável leveza do ser. Ou seja, a leveza pode sim ter uma conotação negativa quando ela traz, carrega, e nela está embutido o conceito de vazio existencial. A Sabina, ela vivia perdida, ela realmente não tinha rumo, ela era a relativista da história, né? Então, para ela, nada tá errado, trair, deixar, não tem consequência, ela vai viver a vida do jeito que ela quer, mas o peso, no fundo, que ela carrega é da insustentável leveza do ser. Então, eu achei muito legal trazer, porque ele está se utilizando de metáforas, né? Que é algo bem nietzschiano, e é um livro todo em cima de um conceito do Nietzsche, que é o do eterno retorno. Vale muito a pena, gente, a leitura. Muito bom. Esse eu não... Na verdade, eu acho que a maioria das obras literárias que você trouxe eu não li ainda. Já fica então, de dica aí, vai fica a aumentando dica e eu subscrevo aí. Leiam também, vou tentar ler aí. Deixei os melhores por último, ainda não cheguei nos melhores, viu? Os tops estão ainda... Os VIPs. Estão por vir. VIPs. Os VIPs estão por vir. Obviamente russos. Mas os russos que eu gosto... Os russos do bem. Os russos do bem. Os russos que acreditam na verdade. Então eles são do bem mesmo. Que não relativizam a verdade. Se você quiser, então, partir para essas referências, Isa, porque a bateria do meu celular aqui... Deus, então vamos lá. Com vida longa já está indo para o brejo. Mas dá tempo. Dá tempo, né? Então vamos lá. Já que a gente está falando, né, de Nietzsche, sobre verdade e mentira, que vai levar necessariamente a um caminho de relativização no homem preso a ilusões, eu vou trazer as marteladas finais. A primeira delas é do Turgenev, autor russo do século XIX. Na verdade, aqui os dois têm uma treta, né? Turgenev e Dostô, eu trouxe um de cada, mas eu gosto dos dois, meu preferido é Dostô ainda, vocês já sabem. Eu li nessa edição, então eu vou pegar o trecho nessa edição, que é a martelada em cima do niilismo, né? Aqui, pais e filhos é um conflito entre gerações, né? Uma geração que ainda está apegada à tradição, não só à tradição, mas também aos laços familiares, e uma nova geração que vem aí muito apegada à ciência e ao relativismo mesmo. Um dos personagens que é Bazarov, eu nunca lembro o nome. Bazarov, ele é um niilista completo, ele é aquele niilista de hoje em dia, blasé, faz charme com o niilismo dele, né? Então, se acha o máximo, ninguém presta para ele, muito nietzschiano. Só que aí, o pai do amigo dele, que está na geração anterior, né? Ele faz a seguinte colocação, que eu achei sensacional. A juventude ficou satisfeita. Outrora, os moços eram simples idiotas ou inúteis. Hoje, se tornaram de súbito niilistas.
Acho que vale muito a pena. Quem quer ter uma visão nada nietzschiana, né, sobre niilismo e sobre o que realmente importa na vida, né? A essência, os laços, o sentimento, o se doar. Esse livro aqui, nessa edição da Companhia das Letras, que é a última, é traduzida direto do russo, vale muito a pena. E já que a gente está falando do niilismo, que se apega muito a teorias científicas, né? E as narrativas, até mesmo científicas, acabam sendo muito criadas, e a gente viu muito isso, né? Até mesmo cenário de pandemia, narrativas assim, revistas de alto impacto que criaram narrativas, venderam assim, sessões inteiras de artigo para vender as narrativas que queriam. Aí, obviamente, eu vou finalizar com Fyodor, maravilhoso, Dostoiévski, com Os Irmãos Karamazov, que, para mim, é o livro em que ele foi mais clarividente, assim, profético, de nos mostrar o que viria a acontecer e o que, de fato, a gente está vivenciando hoje, que é uma relativização completa da verdade, né? Tudo é escrito em cima de narrativas e uma distorção mesmo do que é valoroso, né? Para mostrar que Dostoiévski não era niilista, ele fala assim: os séculos vão passar, ele está escrevendo no século XIX, e a humanidade proclamará pela boca de seus cientistas e sábios que não há mais crimes, ou seja, não há mais certo e errado. Logo, não há mais pecado, que só há famintos. Então, Dostoiévski, nesse livro aqui, profetiza o que iria acontecer séculos depois, que é não vai mais existir certo e errado, que é algo que o Nietzsche estava prenunciando, né? Não existe verdade, não existe mentira, não existe certo, não existe errado, mas no fim das contas, a consequência disso pode ser muito grave. E acho que essa reflexão que a gente tem que levar dessa live para as nossas vidas, né? Perfeito. O ouro ficou pro final mesmo, hein? Fechando belamente aí com essa... Dostoiévski, como Então, sempre. e também reforçando aquilo que eu falei. O pessoal tem essa modinha do niilismo, e aí as pessoas acabam caindo no Dostoiévski achando que vai ter algum tipo de... vai ter algum tipo de abertura, digamos, né? Para esse niilismo. E na verdade não tem. Ó, o Maurício está perguntando qual o último livro. Os Irmãos Karamazov, último livro do Dostoiévski, publicado antes da sua morte. E a editora qual é? Olha, na verdade, essa daqui é da Martin Claret, que não é uma tradução direta do russo, é do francês. Essa foi minha primeira leitura de Os Irmãos Karamazov, mas já deixo o convite, porque eu e o Guido Livríssimo vamos organizar uma leitura coletiva para começar em dezembro dessa obra aqui, então vai ser a minha releitura, e convido todos que quiserem participar. E aí eu vou ler pela edição da 34, que é uma edição traduzida pelo Paulo Bezerra, direto do russo. Muito bom. E é uma obra assim que vale. Sério, cada página é ouro puro, assim, muita coisa para discutir. Verdade. E aí eu queria aproveitar também, eu não pensei disso de antemão, porque eu tô... A Andressa, inclusive, tá assistindo aí, ela sabe bem. Oi, eu fui gravar umas cenas pro lançamento de outra coisa, que eu falo depois, não convém falar agora. Spoiler. Não, sem spoilers. Sobre globalismo, enfim, um negócio que eu fui... Aí a gente foi aproveitar o belíssimo cenário do Veraz lá, aproveito para agradecer publicamente a Andressa por ter cedido, ó, ela tá aí ainda. Obrigado, Andressa. Então, o meu dia hoje começou às 7, foi só turbilhão das 7 às 7. Mas eu tenho algumas recomendações também, que elas valem para... Então, assim, se você está vendo, viu essa live, não conhecia muito bem o Nietzsche, e estava numa dessas duas situações, o Nietzsche é o filósofo pop, ou o Nietzsche é o filósofo ateu, e, portanto, em ambos os casos não é interessante, sai um pouco dessa. Você pode ler esse livrinho que nós lemos, comentamos e analisamos. Esse é curtinho, mas talvez não seja tão fácil, mas é curto. Leia Genealogia da
moral. Assim falou Zaratustra, né? E Gaia, tenho aqui. Gaia Ciência, que é a obra onde ele coloca, é nesta obra que ele coloca a frase Deus está morto. E, então, assim, não são leituras fáceis, mas se todos esses temas e esses problemas, todo mundo que está interessado, um tema muito assim, corrente entre os conservadores é o tema da queda da civilização. O Ocidente está em queda, o Ocidente caiu, o Ocidente vai cair. Esse papo é tão velho quanto o Nietzsche. O Nietzsche já estava falando disso, do Ocidente decadente, né? Então, quem é interessado por tudo isso pode tirar algum proveito da obra do Nietzsche, ainda que não seja um proveito no sentido de concordância, mas um proveito no sentido de compreensão, de entendimento. E essas obras que eu citei, né? Então, a Gaia Ciência, mas a Gaia Ciência menos. Eu recomendaria Genealogia da Moral, em primeiro lugar, depois Assim Falou Zaratustra, e depois Gaia Ciência, para abrir as portas. Posso fazer uma última conexão? Claro, claro. Então, a última conexão é o seguinte, é um alerta sobre o risco de viver em cima de ilusões, em cima de mentiras, que é o poema Tabacaria, do Fernando Pessoa. Bem lembrado. Numa parte, um poema belíssimo, leio um poema na íntegra, mas o trecho é: o problema de se viver em cima de ilusões, ele diz, Fernando Pessoa diz, quando quis tirar a máscara, já estava pegada no rosto. Depois fica difícil. Bem Jordan Peterson isso, né? Você vai contando a mentirinha. Bem Jordan Peterson. Vai contando a mentirinha, o negócio vai se avolumando, quando você vai ver, você já tá mergulhado nisso. Vivendo e aquilo ali é impossível de reverter. Então é aquela regra lá do início, a regra 8, seja preciso no que diz, porque senão a mentira vai tomando uma proporção, né? A ilusão vai tomando uma proporção e domina a realidade. Então, quando quis tirar a máscara, estava pegada no rosto. E se eu não estiver enganado, o Nietzsche também usa essa metáfora, essa imagem da máscara para falar, todo mundo, Sim. todos nós temos, usa, né? Olha, ele usa aqui. Não sabendo melhor que eu. Ele usa, então é por isso que eu lembrei. Eu só não lembrava, tipo, tava aqui no turbilhão de informações, mas aqui. É uma boa imagem aí, portanto. Mas eu acredito que seja isso, então. Queria agradecer a Isa aí mais uma vez pela parceria, pela complementariedade e agradecer a todos que nos viram. Mais um sábado à noite aqui com a gente, nesse falando papo de filosófico literário, falando de muitos livros, muitos autores aqui, clássicos e contemporâneos. Sempre um prazer bater esse papo e aprender. Estou aprendendo muita filosofia com o André. Isso é sensacional. A gente marca a próxima live para breve, né? Sempre nesse modelo, assim, escolhe um livro curtinho que todo mundo possa ler. E a live vai ficar gravada, né, André? Espero que sim. Se o Instagram colaborar, acho que sim. Deus não está morto e só ele sabe. Mas é isso então, minha gente. Obrigado. Vou tirar uma foto antes de terminar. Manda bala. Todo mundo sorri com a gente. Ô, pura. Como diria o Olavo. Agora foi. Maravilha, então. Obrigada, pessoal. Uma boa noite. Bom resto de fim de semana para todo mundo. Obrigada, André. Obrigado, Isa. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.